Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Áries. Por ser uma leitura geral, nem tudo vai servir para ti nesse momento, então tu pega daqui aquilo que servir, aquilo que ressoar com o teu momento, o que não fizer sentido, deixa de lado, não tem problema, vai servir para uma outra pessoa. Assista aos outros signos fortes do teu mapa, porque as mensagens elas são complementares, né? Então aquilo que tu não encontra aqui, pode ser sim que tu encontre em um dos outros signos, em uma das outras leituras, tá bem? Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Áries. Não te esquece, por favor, de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, porque isso ajuda para que essa mensagem ela chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la, mesmo que ela não faça sentido para ti, tá bom? Que mais? Na descrição do vídeo eu vou deixar um WhatsApp, então se tu precisar de uma leitura particular, chama ali e a gente conversa, certo? Vamos começar então, vamos ver o que é que eles têm para te dizer com relação às energias dos próximos dias, tá? Que essa leitura, ela é atemporal. Na descrição do vídeo também tem meu Instagram, então se tu quiser me seguir lá, fica à vontade, tá bom? Também pode me chamar por lá. Energia que vai reger, guiar, direcionar Áries pelos próximos dias. Por favor, energias para Áries. O julgamento. 2 de paus, 2 de bastos. Eu te vejo diante de uma escolha de 2 caminhos. É como se tu precisasse aqui ter muito cuidado ao tomar essa escolha, essa decisão, porque ela implica em mudanças, né? A partir dessa escolha, o que vem depois é muito diferente ou muda tudo. É claro que esses 2 caminhos a princípio te parecem muito bons, né? Ambos são muito bons, ou mesmo que não seja aquela coisa de ambos os caminhos são muito bons, é aquela situação de não consigo ver qual o melhor dentre eles. Não é que os 2 te pareçam muito bons, mas tu não consegue ver qual dos 2 te convém. Qual dos 2 é o melhor? Qual das 2 opções vai te levar aonde tu precisa ir? Só que assim, eu vejo que aqui é como se a vida estivesse te colocando na hora da verdade. É a hora de decidir, não tem mais como recuar, como ficar em cima do muro, como deixar aqui de fazer essa escolha. Eu tô vendo muito esse julgamento como um momento de renascimento, de renovação e de recomeçar. Tem uma energia de recomeçar aqui, tem alguma coisa de mágico também nisso. É também uma situação, eu digo mágico no sentido de é um novo momento, né, onde espiritualmente também há um recomeço. É como se essa escolha de caminho, né, ela também elevasse de alguma forma aqui a tua vida espiritual, te levasse para um outro momento também de percepção da tua vida, onde tu fosse agora colocar em prática as coisas que tu já sabe, aquilo que tu já vem absorvendo, aprendendo e entendendo do teu processo aqui na tua jornada de vida. Por isso que tu tá entre esses 2 caminhos, né? Então é um momento realmente da tua vida onde tu precisa fazer uma escolha importante. O que mais que Áries precisa saber? Rainha de Pentáculos e 4 de Pentáculos. É o seguinte, vocês estão realmente aqui, eu vejo que realmente é uma situação onde estão divididos, né? As cartas estão vindo em duplas. Eu te vejo com foco em fazer alguma coisa, foco em conquistar alguma coisa. Talvez esse cuidado aqui que tu estejas tendo,
hiperfoco em decidir alguma coisa com muito cuidado, com muito discernimento, ele seja justamente o medo de errar. Não posso errar porque eu jamais estive nessa posição de fazer essa escolha e tudo que eu queria era poder fazer essa escolha. Então, não admito erros aqui. Eu preciso escolher muito bem, porque isso define também as coisas daqui para frente. Então, assim, eu te vejo nos próximos dias com essa coisa muito focada no trabalho, no desenvolvimento de alguma coisa, nesses pensamentos de preciso resolver, preciso tomar a decisão certa. Mesmo que eu precise abrir mão de algo, eu te vejo com um pouco... Diante dessa história, diante dessa situação, dessa escolha que tu precisa fazer, talvez tu estejas um pouco fechado aqui, mesmo pensando em dois caminhos, pode ser que o teu pensamento aqui, ele está um pouco fechado por conta da preocupação. Talvez esse fechado que eu quero te dizer, ele esteja te impedindo de enxergar um pouco além, porque eu te vejo aqui extremamente preocupada, racionalizando algo, mas esse racional aqui, eu tô vendo que ele pode ser que ele te impeça de seguir um fluxo mais intuitivo, porque aqui a gente tem essa coruja que me chamou bastante atenção, que tem a ver com esse conhecimento que a gente carrega, que é ancestral e que nos mostra caminhos, nos aponta direções, nos dá vontade de fazer aquilo e a gente não sabe por quê. Porque é o instinto que nos leva, é o instinto que faz com que a gente escolha este ou aquele caminho, aquele caminho. Entende isso? Só que aqui talvez tu estejas muito objetivo, muito prática, muito querendo acertar. E aqui, meus queridos, não é o caso de... Não tem como errar se tu seguir esse instinto, tá? Porque o que acontece? Eu te vejo meio que fechado aqui. Fechado no medo, não é no medo. Fechado no receio, fechado na preocupação de errar. Eu não posso errar. E eu não posso errar é justamente o que pode fazer aqui com que tu te afaste um pouco desse senso de direção que ele é dado pela espiritualidade, que ele é dado pelo nosso eu, que sabe onde quer ir, que sabe onde chegar, tá? Então tá. Eu acredito que a sensação que tu tá também é de fato de que algumas coisas estão mudando na tua vida. E esse senso de alguma coisa está chegando, alguma coisa está mudando, dá essa sensação de agonia, de eu preciso decidir, eu preciso resolver. Tá bom? Do que a gente está falando aqui? 10 de copas. Isso aqui a gente está falando de alguém que pode estar diante de uma situação afetiva e que tem dúvidas se o teu caminho é com essa pessoa, se tu deve sentir o que tu está sentindo, se tu pode controlar o que tu está sentindo, ou se o teu caminho é para outro lado, se tu precisa construir outras coisas. Aqui tu está em confusão do certo e do errado. O que eu devo fazer? O que é certo eu fazer? Porque talvez eu aceitar essa pessoa, eu aceitar esse sentimento, me afasta um pouco do meu caminho espiritual. Mas talvez eu não consiga deixar essa pessoa para lá. Talvez eu não consiga, talvez eu acredite que eu tenho alguma opção de deixar, mas eu nem tenha. É muito aquela coisa, talvez eu acho que eu tenho a opção de esquecer, mas esquecer nem é uma opção. Falei 2 vezes a mesma coisa, mas é isso mesmo. Porque aqui tem alguma coisa que te dá esse 10 de copas, ele é aquela satisfação mesmo, aquilo que preenche, aquilo que traz aquele conforto emocional. Mas tu tá na dúvida de se aquilo que traz o conforto emocional é o certo, é o melhor. Então tu tá em confusão aqui.
Vamos ver o que mais, porque eu sei que tem mais. Aqui tu tem o mago no fundo do maço. Então, assim, não tem o certo e o errado. Não aqui. Não tem o certo e o errado. Tem aquilo que preenche teu coração. O que mais que Ares precisa saber sobre isso? Clarifica esse 8 de espadas. O julgamento aqui, ele tem a ver com o imperador. Esse julgamento aqui, ele tem a ver com esses teus pensamentos de medo, de certo e errado, do devo ou não fazer. Porque o teu coração aqui e esse teu senso de direção guiado pela espiritualidade, pelo teu eu superior, pelo teu conhecimento interno aqui, ele sabe exatamente onde tu quer chegar. A rainha de pentáculos, ela tem certeza de onde ela quer ir. Só que eu acredito que o que está acontecendo aqui contigo é esse 4 de pentáculos. Está pegado, está fechado, está preso ali. Talvez naquilo que tu viveu no passado, nos teus medos, nos teus receios. Não sei. Vamos seguir. O 8 de espadas e o imperador. Mais uma, por favor. Do que é que estamos falando aqui? Percebe como essa energia é tipo o que eu estava te falando da pessoa que está fechada, como se tu tivesse fechada numa ideia, como se tu tivesse fechado numa percepção, mesmo que de alguma forma tu veja que isso aqui é uma coisa que tu quer, tu sabe o que o teu coração quer, tu sente isso dentro de ti, mas ainda assim tu questiona se é o certo, se é o errado e te fecha nisso. Isso aqui é uma pessoa que quer ter o controle da situação. O imperador aqui, ele quer ter o controle da situação, ele quer estar ele quer ter tudo sob controle. Ele quer que tudo esteja da forma como ele acha que deve estar, para que ele dê o passo, para que ele tome a decisão, para que ele siga em frente. As questões da vida, os problemas, eles vão aparecer mais e mais. Se tu esperar o momento certo para tomar uma decisão, a hora que estiver tudo equilibrado, tudo bem, tá tudo perfeito, para que tu faça aquilo que tu quer, essa hora não vai chegar. Essa pessoa não existe, essa hora não vai chegar, as coisas não vão acontecer. Porque a hora perfeita onde nada está acontecendo, a vida também não acontece. Tudo está acontecendo o tempo todo. E a vida é sobre a gente conseguir administrar, lidar com os problemas, com foco nos nossos objetivos. A questão aqui tem uma coisa de teimosia. Sinto muito, mas é isso. Pode não ser de vocês? Pode. A leitura pode estar espelhada, com certeza. A morte. O pajem de pentáculos. Aqui tem uma situação que é a seguinte. Para alguns, vocês estavam lidando com uma pessoa, estão lidando com uma pessoa extremamente teimosa. Pode ser que tenha, às vezes a teimosia não é necessariamente uma coisa ruim aqui. Não que teimosia seja uma coisa boa, mas o que eu quero te dizer? Essa teimosia que eu vejo aqui, ela não necessariamente seja ruim, por quê? Porque ela pode, aqui, estar querendo nos dizer que é uma pessoa que tem esse senso de liderança, que gosta de liderar a própria vida, que tem essa coisa de... é um líder. Uma pessoa que sempre teve que, de fato, liderar as coisas dessa forma, enfim, para viver. Só que aqui existiam muitos questionamentos, muitas coisas que estavam sem respostas, e essa pessoa que tem esse costume de ser líder e de comandar as coisas e de querer controlar, tem um pouco de manipulação? Pode ser que sim. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em questão aqui é que essa pessoa, esse imperador, ele pudesse estar passando por um momento de conflito, e esses conflitos, né, estivessem fortalecendo essa coisa dessa teimosia. Só que aqui a gente tem o imperador e a morte. Então, quer dizer, alguma coisa está se transformando nessa pessoa, alguma coisa está mudando nessa pessoa, e ela agora é capaz aqui de fazer essa transformação profunda, mesmo com esse tanto de teimosia e resistência, e dar um passo aqui em outra direção. Talvez justamente por não ter conseguido lidar com isso de forma diferente. Ainda na teimosia, eu vou fazer do meu jeito, mas vai se movimentar aqui. Porque tem alguma coisa
tem uma situação aqui de transformação. Outra coisa que eu vejo é que essa pessoa, quando chega na tua vida, ela transforma muito as coisas. Às vezes tu também não conseguiu dar um passo porque o próprio universo tá ali meio que bloqueando alguns passos para tu dar, porque o passo que tu tem que dar ainda não é esse. A direção que tu tem que tomar ainda não é essa. Então pode ser que tu tenha tentado diferentes coisas e tu pensou assim, poxa, mas já tô no momento de fazer escolha, já tô no momento de mudar algumas coisas, por que eu não consigo ir além? Por que eu não consigo avançar? Tô travado, não tá travado. O universo está colocando alguns bloqueios aqui, que são ajustes, coisas que tu precisa ainda enfrentar dentro de alguma situação, dentro da tua vida, como um todo, porque o passo certeiro tu vai dar a partir do momento que essa situação, pessoa chegar na tua vida aqui. Porque aqui é como se o que essa pessoa traz enquanto proposta, enquanto sei lá o que, novo caminho aqui na tua vida, muda tudo. Aqui tem alguma situação transformadora na tua vida prática e material como um todo. Porque essa transformação da morte, ela tá junto com a Rainha de Pentáculos aqui. Então, quer dizer, muda a tua vida como um todo. Muda a tua vida profissional, muda a tua vida pessoal, muda os caminhos aqui. Muda a direção das coisas. Abre portas. Se antes existia um pensamento limitado de eu vou fazer assim, só consigo fazer assim, aqui a gente vê a expansão. Tudo muito bem planejado, tudo muito bem pensado, porque o imperador jamais daria um passo se não fosse bem pensado, bem planejado. Tudo muito bem pensado, planejado e executado. Estamos falando 6 de copas, clarifica 9 de copas. Eu sinto que na verdade verdadeira mesmo, esse era um desejo teu. O que essa pessoa traz é realmente a realização de algo. E assim, talvez não seja um desejo consciente, mas talvez o que essa pessoa tem para te oferecer aqui seja justamente algo que tu quis, que tu queria muito viver, que tu sempre quis. Tá? Porque aqui a gente vê uma coisa de um desejo de alma. Daquela coisa de tudo aquilo que tu mais quis era ter essa pessoa que incentivadora, essa pessoa forte, essa pessoa firme, essa pessoa que te ajudasse a resolver algumas coisas. Não sei, tá? Alguns é isso, outros não vai ser. Independente de quem é ou quem não é, eu te vejo realizando alguma coisa que tu deseja há muito tempo. Independente de qual seja a tua história aqui tem a realização de um desejo antigo. De um desejo que ficou no passado, um desejo só teu, um desejo teu com alguém, não importa, mas um desejo que ficou no passado e que aqui é possível de ser realizado. Pode ser um desejo de independência, pode, mas pode ser um desejo compartilhado com outra pessoa também. O que mais que Áries precisa saber aqui? 6 de Pentáculos. Tem uma pessoa tomando uma decisão aqui, mas tem uma bondade muito grande no coração dessa pessoa. Por mais que ela não aparente, ela tem uma bondade. Porque aqui tem alguém com muita benevolência, tem alguém com um coração muito bom. Por mais que tenha acontecido alguma coisa entre vocês, talvez, não sei se foi isso, tem alguns pontos de turbulência, tem algumas coisas aqui de teimosia, tem. Mas também tu lida com uma pessoa muito bondosa, de coração muito bom. Eu te falei uma coisa, agora eu falo dessas duas cartas aqui, eu te falei uma coisa que era assim, tem alguma coisa que tu quer escolher, mas que tu quer fazer, né? Que tu tá aqui entre dois caminhos, tomando uma decisão, que parece que tu sabe o que teu coração quer, mas quando tu vai fazer um movimento para realizar aquilo, parece que tem alguma coisa que te trava. Então acontece outras coisas ali e tu não consegue dar seguimento naquilo que tu quer. Pois muito bem. Isso aqui não é que não seja para tu fazer isso, não é que não seja para tu fazer essa escolha. Isso aqui é porque tem alguma coisa que chega no teu caminho, tem alguma coisa que acontece aqui, que é como se tu precisasse esperar onde tu tá.
Tem algumas coisas que tu precisa finalizar ou fazer onde tu estás agora, lembrando que onde pode ser, não necessariamente seja literal, mas onde tu estás agora, nesse ponto de escolha, tem algumas coisas que precisam acontecer ou à espera de algo que precisa chegar, que precisa te encontrar onde tu estás. É por isso que tu tenta dar um passo e te sente travado aqui. A vida está preparando uma virada de chave aqui para ti, uma virada nos teus caminhos. Isso aqui é um golpe de sorte. Então tem alguma coisa que chega, que acontece e que tipo assim, ó, se tu fizer a escolha, tu vai chegar lá e vai ter que mudar tudo de novo. Não é isso. Talvez tu chegar lá, tu veja outras coisas, te distraia e não aceite isso que tem aqui para ti, que é estar no teu caminho. Compreendes? A força, que foram as cartas que eu falei que caíram, e o cavaleiro de pentáculos. Tá vendo isso que eu tô te falando? Tem uma coisa aqui no teu caminho que equilibra e muda tudo. Eu sinto que isso é uma outra pessoa para alguns. Então, hoje tu tá diante de dois caminhos, mas quando essa pessoa, a situação, ela chega aqui, ela desbloqueia isso. E aí tu vai perceber que nem eram esses dois caminhos que tu queria. Aqui tem alguma coisa acontecendo dessa forma muito bem pensada, muito bem planejada. Então tem alguém aqui que planeja muito bem antes de chegar, antes de fazer a proposta, antes de ter a conversa. É meio que o universo dizendo, calma, aguarda porque tem coisa para chegar. 8 de bastos, tá vendo? Tem coisa para chegar. Tem uma situação que chega aí sim, e que é importante esperar. A imperatriz aqui no fundo do maço, e o 2 e o as de copas. Entendem do que eu tô falando? A gente tem o imperador e a imperatriz aqui, então são duas pessoas muito fortes, são duas figuras, é um casal. Estamos falando aqui sim, para alguns, de uma situação afetiva. Então pode ser que algumas escolhas que tu tá tentando fazer, elas realmente estão sendo ali barradas, porque tem coisas que chegam no teu caminho aqui que tu não tá calculando. Não estás planejando nada mais com essa pessoa ou nada mais com ninguém, mesmo que essa seja uma pessoa nova que chega na tua vida. Aqui a gente tá falando, aqui tem ilusão. A ilusão é o quê? Que a gente controla alguma coisa. A ilusão é a gente achar que a gente tem algum controle sobre as coisas. Aqui pra ti é isso. Percebe que o 7 de copas são as escolhas. Só que ele também fala de escolhas ilusórias. E a lua traz essa não visão clara das coisas. Aqui para mim tá muito claro, a gente tá falando de uma ilusão. É ilusão achar que tu vai escolher alguma coisa nesse momento e que a coisa vai... Percebe? É como se a vida... o livre-arbítrio. Nem sempre a gente tem livre-arbítrio. Não se iludam com a história. Não se iludam com esse livre-arbítrio, porque o universo ele trabalha de formas misteriosas e que a nossa mente ela não é capaz de alcançar os desígnios e os movimentos da vida. A gente tem escolha? Tem. Tive que espirrar, desculpa. Pausei correndo, não sei se apareceu o espirro ou não, mas enfim. Voltamos aqui. Tem algumas coisas que é ilusão a gente achar que a gente escolhe. A gente tem escolha sim, em alguns momentos tem, mas o livre-arbítrio é uma coisa bem mais complexa do que os conceitos que se tem. Se tem muitos conceitos, mas na verdade não se sabe quase nada de nada. A vida não segue as nossas regras, a vida não obedece os nossos desejos. A vida, ela acontece de acordo com aquilo que é necessário acontecer. Tem uma situação aqui na tua vida que é necessária acontecer porque te traz crescimento, te serve de alguma forma. Porque o universo também não admite coisas inúteis. Se não te servisse, se não fosse bom para a tua vida, para a tua jornada, também não ia acontecer. Então, a gente tem uma situação aqui que chega para a tua vida, e que tu tá tentando tomar algumas escolhas, mas tá sendo meio que barrado, meio que pausado, justamente porque isso precisa acontecer. Então, tenha um pouco mais de paciência.
Como é que é? Um pouco mais de paciência. É uma música do Lenin. Paciência. É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus. E a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.